medida provisória, que ficou conhecida como MP do fim do mundo, vem provocando intenso debate no cenário econômico, jurídico no Brasil e político, claro. E para entender melhor os impactos dessa medida na economia, nós convidamos o economista Júlio Pascoal para fazer um bate-papo aqui com a gente. Júlio, está tudo bem com você? Tudo bem, Jorge. Boa tarde. É um prazer poder estar aqui na Prazer é nosso em receber você aqui. Agora, nessa discussão toda aí, o presidente do Congresso devolveu, né, a MP? Pois é, o que a gente percebe é que a questão é muito mais política do que econômica, Sim. né? Porque essa questão de você não deixar a PIS/COFINS compensar outros impostos federais, porque a gente tem visto isso também em outros governos e tem visto nos governos estaduais. Por exemplo, aqui em Goiás, as compensações de crédito de direito dos empresários, elas não são feitas dentro do próprio ano. Então, você só pode compensar 30%. Então, isso acontece por quê? Porque o Estado, de maneira geral, o governo federal, está com um desequilíbrio fiscal, né? O mercado cobra do governo uma posição de equacionar essa receita com despesa. Isso não tem sido fácil, porque ele pegou despesas não pagas do governo anterior, por isso que zerou o déficit, principalmente a questão dos precatórios, o aumento dos programas sociais, né? Então ele precisa arrecadar e quando ele investe em algum tipo de receita extra, como a questão da PIS/COFINS, deixando ela compensar apenas os débitos de PIS/COFINS, o mercado se rebela e normalmente isso impacta o mercado de câmbio. Pode ver que o dólar superou a casa de 5,35. Então, assim, não está fácil para o governo. Depois eu quero que você analise esse ponto do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, mas traduz para a gente o que é essa medida provisória, até porque ela chama MP do fim do mundo. Porque a PIS/COFINS ela incide sobre a folha de pagamento das empresas. Já vem uma discussão aí se você paga 20% ou paga 4,5%. Essa discussão ela vem permeando aí todo o governo, né? Com essa MP do Ministério da Fazenda, ele tira a condição do crédito gerado com o pagamento da PIS/COFINS de compensar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Segundo as empresas, nesse ano elas teriam um impacto de 29 bilhões e para o ano que vem cerca de 60 bilhões. Ou seja, as empresas no Brasil, o que eu tenho percebido, eu sou um defensor dos incentivos, mas você tem que ter um incentivo de mão dupla. Você não pode só querer que o governo dê aquilo que ele não tem condição de dar, né? Quer dizer, por um lado, você cobra que tenha esse equacionamento, mas por outro, quando as empresas são chamadas a pagar aquilo que não estão pagando ou que o governo vai mudar para tentar fazer essa equação, aí há todo um movimento desse. E aí a coisa tem uma conotação muito mais política do que econômica, porque o Pacheco devolveu parte da MP, né? Pela maneira que o Pacheco tem se colocado, a gente vê que ele tem uma certa pretensão futura, né? E isso acaba, de certa forma, chocando com o momento atual do governo. Júlio, eu queria saber, o que interessa nessa situação é o Brasil. Lógico, mas acima a gente de qualquer coisa. Como é que fica o nosso país diante dessa... Porque tem um lado econômico, tem um lado político, né? O que a gente tem visto é o seguinte, o mercado, ele cobra uma posição do governo como se o governo tivesse que ficar os 4 anos pagando juros da dívida e criando esse mecanismo para equacionar a relação receita e despesa. Como se isso fosse realmente o fim do mundo. Porque quando você pega o déficit fiscal e aplica sobre o PIB, no caso o PIB do ano passado, você tem um déficit de 2,3%. Se eu estivesse falando um déficit de 50%, tudo bem, né? Como é a relação dívida-receita, que está em torno de 75%. Agora, como diminuir esse déficit num governo de coalizão? Que você tem que contemplar N partidos, por isso que você tem 40 ministérios, né? Como fazer isso? Crescendo o PIB. Porque não dá para atacar a receita. Todos os mecanismos que o Ministério da Fazenda tem feito para poder ampliar a receita, há uma judicialização ou uma guerra de braços entre o Congresso, principalmente o Senado, e o governo. Nesse caso, o que seria bom para o Brasil em relação a essa MP? Não,
o problema do Brasil é a carga tributária elevada, José Paulo. Nós temos uma carga que já vem de longa data de 34% do PIB. Fizemos a reforma tributária, que não entrou em vigor, já tem uma série de exceções, que vai fazer com que essa carga tributária hoje de 34%, ela largue em torno de 27,5% a 28%, ou seja, muito próximo dos 34% atuais, né? Então você teria que fazer o quê? O governo tinha que passar por uma reforma estrutural, ou seja, o arcabouço fiscal, ele deu margem para o governo de reduzir a despesa, tanto é que, pela lei 4.320/64, você estima a receita pela inflação passada e fixa a despesa igual valor. O que o arcabouço fiscal trouxe de novidade que os outros governos não tinham? Ele fixa em 70% e não em 100%, como a própria lei determina. Então, abre aí uma discussão fiscal para o governo poder equacionar essa questão. Só que, um governo de coalizão, você corta gasto, o Centrão domina todo o processo e comanda 81% do orçamento. Então, pressiona, o governo acaba não tendo como mexer na despesa. Vai para a Receita, busca receita extra na tributação dos 50, da importação de $50, teve problema, mas agora foi aprovado. Mas inicialmente teve problema, né? Agora vai nessa do PIS/COFINS, quer dizer, tanto o empresariado não quer que passe de 4,5 para 20, mas também não quer que mantenha a compensação da PIS/COFINS, tanto na PIS/COFINS quanto no imposto de renda e no lucro. Então, assim, o que a gente percebe como economista é que a coisa está só para o mercado e nada para o governo, mas, consequentemente, o mercado cobra do governo a oposição. E aí o pior, quer dizer, quando não consegue atender o mercado como quer, tem uma crise pontual, principalmente no mercado de câmbio. Aí o dólar valoriza muito em relação ao real. Por um lado, favorece as exportações, por outro, um aumento no custo operacional das empresas que vai refletir lá na frente aonde? No varejo, com aumento de preço, e aí gera inflação e o Banco Central fala, não posso reduzir a taxa Selic porque está tendo inflação. Veja a camisa de forças que o governo está. Né? Júlio, obrigado pela sua participação. Quero deixar aqui o convite para você voltar mais vezes para a gente falar de economia, tá bom? Beleza, eu te agradeço. É um assunto complexo, mas a gente não tem como falar diferente. E a gente vai traduzindo isso aqui. Um abraço para você, obrigado. Muito obrigado.